Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. Capítulo 130, Na Luz da Verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para aquisição de conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos da nossa escolha. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá com a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Note-se que o mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Então veja assim, a respeito de você ter a verdade baseada em Cristo, é você que tem que buscar. Já começa por aí, né? Não adianta, eu frequentei a igreja católica até os 16 anos, desde pequenininha até os 16 anos. Eu não tinha noção do que eu fazia dentro da igreja católica. Eu acendia uma vela porque minha mãe mandava acender. Eu lia terço na hora de dormir porque minha mãe mandava ler terço. Eu ia ajoelhar no chão de uma igreja para rezar porque mandava ajoelhar. Então, por mais que eu tivesse feito primeira comunhão, catequese, né, que fala, crisma, não adiantou. Nem os cursos que eu fiz dentro da igreja católica me ajudaram a entender o porquê que tinha aqueles dogmas, aqueles rituais. Então, não era a verdade que estava me despertando. A verdade dos católicos estavam ali, mas não me despertou, não me chamou atenção, não me ganhou. Então eu fazia porque todo mundo fazia porque mandava fazer, né? Fui para o espiritismo. Chegou aos 16 anos, entrei na doutrina espírita, aí eu ia tomar passe, sem a menor noção do que era o passe. Por mais que o palestrante falasse, eu não estava madura para entender o que era passe. Então eu entrava para tomar o passe, sentava, faz uma prece. Eu fazia minha prece, porque manda, eu estou fazendo, não é porque eu tinha consciência. Eu estou lá, estou fazendo a minha prece. Coloca a mão sobre a cabeça, eles fazem a prece deles ali. Eu recebia energia, às vezes eu sentia aquela energia, porque eu sou sensitivo, eu sentia. Aí, às vezes, abria o olho, me espantava com aquela sensação da energia, mas não sabia o que era aquela energia que estava entrando em mim. Não sabia para onde estava indo a energia ruim que estava em mim. Então, o processo do passe demorou para eu entender. Eu precisei fazer o básico do espiritismo, o curso, onde eu estava um pouquinho mais madura e com vontade de aprender, que aí foi onde eu fui entendendo passe, palestra, os estudos da doutrina, quem era Allan Kardec e assim por diante. Mas só fez sentido para mim quando eu fui fazer o curso porque eu quis, não porque me mandaram fazer. Então, a gente só aprende a verdade quando a gente quer aprender, quando faz sentido. Enquanto professora, eu tinha o maior receio de ensinar coisas que o aluno não entendesse. Então eu podia me fantasiar de bozo lá na frente, que eu via que não dava resultado. Por quê? Porque o assunto não era do interesse do aluno. Não fazia parte do contexto da família daquele aluno, do meio que ele vivia. Eu já contei essa história em algum dos canais do Marcelo. Marcelo estava na sala de aula, enquanto eu estava falando de extrativismo, agricultura, pecuária, ele bateu a mão na mesa, no meio da aula, e falou: já sei. Eu falei: putz, desculpa, Marcelo, né? Eu tenho que ensinar isso aqui. Ele falou: não, professora, não é isso aí não, eu estava aqui pensando como é que eu ia matar quem matou meu irmão. E aí?
Ele tinha 25 anos, eu tinha 20. Ele era detento do Carandiru incondicional. O que eu ia fazer com um aluno desse? Eu estava completamente fora do meio desse cara. Então, ele estava maduro para entender extrativismo, agricultura, pecuária? Não, a ideia dele era outra. Então, quando a gente quer entender Jesus, nós é que temos que buscar essa verdade. Não adianta você entrar numa religião e falar, a religião vai fazer. Você entender a realidade, entender a verdade. A religião não faz nada, gente. Desculpa, não faz. Não, depois que eu entrei em tal religião, eu conheci Jesus. Você conheceu Jesus porque você quer conhecer Jesus. A religião é uma porta, é um local que te favoreceu a achar o que você buscava. E Jesus disse, busca a verdade que ela vai te salvar. Então não precisa ser dentro de uma igreja, mas se for, tudo bem, tá valendo. Mas é você que foi buscar. O cara só larga a droga, né? Os raros que conseguem, porque a droga, infelizmente, depois que ela impregna no corpo, que ela tá dentro do sangue da pessoa, é difícil a pessoa sair dessa, mas tem aqueles que conseguem, porque eles querem sair. Não é a clínica que é excelente, não é o remédio que está desintoxicando eles. A pessoa quer sair daquilo. Pergunta para um fumante, por que você não para de fumar? Porque eu não consigo. Não, porque ele não quer. Não é assim, Patrícia, é difícil. É difícil? É difícil. Mas se a pessoa tiver mesmo aquela palavra, ela fala, não, eu vou fazer, ela faz, ela consegue. Nós somos capazes de fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais. Foi ele que falou, não fui eu. Então não tem essa de eu não consigo. Eu consigo o que eu quiser, mas eu preciso querer. Então, para eu fazer as coisas, eu preciso querer, eu preciso ter boa vontade, eu preciso ter ação. Não adianta, eu quero largar o cigarro. Um dia Deus vai fazer eu largar o cigarro, porque eu quero. Não. Eu quero largar o cigarro, mas eu vou largar o cigarro porque eu não vou pegar mais no maço. Vai me dar abstinência, vai me dar irritação, eu vou ficar uma pessoa difícil, mas vai passar. Eu vou me segurar e não vou chegar mais perto, porque eu já vi que sou viciado. Se eu encostar em alguém que fuma, vai me dar vontade. Então eu vou evitar. A minha conduta de vida vai ser outra. Mas sou eu. Eu tenho que fazer. Não é esperar que Deus faça por mim. Muita gente entra na religiosidade para isso. Procura uma religião para ela fazer algo para você, porque Jesus vai te tocar. Jesus vai te tocar, mas é você que vai buscar esse toque. A gente só sente a presença de Jesus, a gente só sente a presença de Deus, a gente só sente a presença do nosso anjo guardião se a gente vai até eles. E como é que a gente vai até eles mesmo? Através de uma oração, que pode ser feita em qualquer lugar. Dentro de casa, na igreja, na rua, onde vocês estiverem. Faz uma oração. Senhor, preciso de você. Me ajuda. De verdade, eu estou precisando de discernimento, estou precisando de paciência, estou precisando de tolerância, estou precisando de mais amor, estou precisando ser mais caridoso, estou precisando ser mais humano, estou precisando ser menos ignorante, estou precisando ser menos ansioso. Me ajuda, Senhor. Não precisa ser aquela oração toda florida, mas tem que ser aqui, ó, de coração. Quando você faz uma oração, por menor que ela seja, e é de coração, dizem que a oração de uma mãe treme o mundo. E eu acredito, porque algumas vezes que eu fiz evangelho no meu lar, que eu chorei, que eu pedi com todo o coração que tocasse o coração do meu filho, teve uma reação. Às vezes não era uma reação muito favorável, mas tinha uma reação. Tá chegando lá. Então essas coisas acabam fazendo a gente entender que a nossa fé, que a nossa entrega ao Criador dá efeito. Lógico que dá. E aí a gente só consegue ter essa verdade se a gente estudar, se a gente se aplicar, se a gente se doutrinar, disciplinar. Não adianta nada. Senhor, me ajuda lá com uma pessoa que é tão difícil na minha família. Mas enquanto o Senhor está me ajudando com ela lá, eu vou beber aqui para esquecer aquela pessoa.
Eu estou andando com a verdade? Não. Eu vou alcançar Jesus dessa forma? Eu vou alcançar Deus dessa forma? Não. A minha conduta, o meu dia a dia tem que ser de luz. Para que a verdade chegue em mim, para que ela toque meu coração e minha transformação. E essa transformação é sempre para o bem, não para a decadência. Então cabe a cada um de nós buscar a verdade como luz para o nosso entendimento, para o nosso aprimoramento e a nossa evolução espiritual. Não esperar que alguém traga ela. Vamos nós buscar essa luz, através da nossa fé, da religiosidade, das nossas orações, das nossas atitudes boas. Principalmente, como disse Jesus, fora da caridade não há salvação. Então faça o bem. É uma forma de acender a luzinha.